Amém. Sejam muito bem-vindos todos. Que o seu coração possa se encher de gratidão por estar aqui. Amém. Queridos, houve um alinhamento, né? Eu gosto disso, quando eu posso cantar canções que eu olho e falo assim, meu Deus, se eu tivesse combinado com o Ministério de Louvor, teria sido tão perfeito a confissão que nós fizemos aqui. Antes da gente entrar no tema, eu vou te dar aqui o texto para vocês se organizando aí, anotando. É João 14, verso 15. João 14, 15. Vamos lá? Mas enquanto você abre o texto, se organiza para anotações e tudo mais, eu queria te falar de novo, né? De vez em quando nós temos que fazer essa lembrança. É algo muito poderoso o louvor. Quando a gente sai dessa bolha da música, do gosto musical, né? Nós naturalmente gostamos de música e isso não tem problema nenhum. Você deve ter alguma preferência, né? Você deve ter algum tipo de música que você escute, enfim. E quando você vem para a igreja, não dá para a gente dar o play, né? Se desce, né? A música que eu mais me afeiçoo, eu vou ali. Pum. Então você precisa entender o propósito que está por trás do momento de louvor. O momento de louvor, querido, a sua alma ela pode mudar completamente. Você pode ter uma cura, algo profundo pode acontecer em você instantaneamente. Alguém já viveu isso? Eu já. Eu já entrei para o quarto falido na minha fé. A pastora falou assim, foi até engraçado, né? Acho que ela não tinha o que falar, ela falou assim, amor, vai lá, amor, vai adorar. Aí eu, tá, cara, nem força eu tinha, peguei meu violão e comecei a cantar o que vinha. Vestes de louvor, vamos ver se você sabe. Acho que os espíritos estão angustiados. É veste de louvor, ao invés de espírito angustiado. As duas coisas não sobrevivem juntas. Ou você terá uma vida de louvor, ou você terá um espírito. As duas coisas não vão comungar. Existem muitas e muitas passagens que vão demonstrar o poder do louvor. Então aprenda que não é sobre música, não é sobre melodia, não é sobre quem canta, não é sobre os comandos que saem daqui para você. É sobre uma interação com a verdade que está sendo cantada. Então o louvor ele pode ser lindo, Se a verdade que está dentro dele, ela não é uma verdade bíblica, provavelmente você não estará louvando ao Senhor em espírito. Você percebeu uma coisa diferente nessa citação? Nós achamos que espírito em verdade é cara assim fechada assim, ó. O texto de João, onde esse texto se encontra, que é o capítulo 4, João ele fala de verdade repetidas vezes. Ele fala no capítulo 1, ele fala no 4, ele vai falar no 14, ele vai falar lá no 20 e tanto. João trabalha a verdade como uma pessoa, como a verdade. Então não é só você sendo verdadeiro, a gente interpreta assim, não, é em verdade, é de acordo com ela, com a verdade que te deu acesso ao Pai. Há uma confusão aí. Aí a gente vai começar um termômetro de louvor. Quem pode julgar quem adora em espírito e em verdade? Como que o que seria adoração em espírito e em verdade? Então, abra sua mente para entender que quando nós fazemos essa aberração de pegar um texto e destrinchá-lo de uma forma que, colocando a nossa visão num texto, o texto não diz isso. João não tem essa intenção. A verdade para João é Jesus. Se puder, tá dando quando eu dou uma chegada aqui, de vez em quando tá respingando para mim. Então, quando você chegar diante de Deus, aprenda que é no ambiente do teu espírito. Nós vamos falar até desse texto hoje um pouquinho, não é ele, mas vamos falar de João, né? Então vamos passar para esse texto também. Eu nem fiz de forma proposital. Eu só queria te ajudar novamente a ter gosto pelo louvor, de falar, meu Deus, que maravilha
é que a minha alma declare isso. Enquanto ela declara, ela se alimenta disso e isso fortalece a minha fé. A sua fé literalmente é fortalecida pelas práticas devocionais e uma delas é o louvor. Então, querido, pastor, não gosto de cantar, minha voz é ruim. Meu irmão, se tu aprender a falar, tu és lindo, tu és belo, Senhor, não tem coisa mais maravilhosa. Esses dias eu estava orando, aí de repente eu vi que a minha oração estava assim, Senhor, faz não sei o quê. Aí Deus me fez pensar numa coisa, falou assim, você viu o quanto você declarou ou pensou em quem eu sou nesse momento aí? Eu fiquei assim e falei assim, nada. Eu mais te pedi que o Senhor faça do que vi o que o Senhor é. Ou seja, a minha oração estava meio que, vou passar a ordem de serviço, que nós estamos com pressa no dia de hoje, Deus, faz aí. Olha quem que o Senhor tem que tocar, olha o que o Senhor tem que fazer por ele. E fui. Deus falou assim, pera. E ali eu vi a importância de você aprender a entrar em Deus pelos modelos bíblicos. Quando Jesus chegou diante do Pai e nos ensinou a ir a Ele, Ele falou o quê? Pai, sabe orar o Pai Nosso, não? Que está no céu, santificado seja o teu nome. 3 coisas ali não tem nada a ver com a gente. Não começou ainda eu e você nos pedidos, não começou ainda nos livramentos, não começou em nada. Não, no perdão, começa entendendo quem é a pessoa para a qual eu oro. Então, e seja o mais simples possível. A Bíblia diz que Jesus olhou para o céu, então ele não fechou o olho, ele olhou para o céu e falou, Pai Santo. Jesus não começou com uma... É o que você quer expressar, é a pessoa que você vê. Então, querido, aprenda a louvar a Deus para além das músicas. E quando as músicas forem auxiliares nisso, aprenda a dar louvor com gosto, amém? Que enquanto você está cantando, não sei se você percebe isso, o Espírito Santo enche a tua vida. Eu não sei se você está se sentindo aqui já cheio do Espírito, mas é algo real. Meu irmão, se a gente aprender a utilizar desses ambientes, a coisa muda. Vamos ao texto? Se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai e que vocês estão em mim e eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, a Bíblia é engraçada, coisas que poderiam passar desapercebidas. Joãozinho fez questão de falar assim, Judas, não o Iscariote, obviamente. Não o Iscariote. Disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus responde de novo, se alguém me ama, guardará minha palavra, o Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Amém? Pai, abre o nosso entendimento para compreender a tua verdade, Deus, em nome de Jesus. Amém. Nosso tema é a morada de Deus. Eu quero começar aqui falando sobre a manifestação de Deus. Esse é o nosso texto. E por que desse texto? E deixe sua Bíblia aberta, faça anotações. Querido, Jesus, ele está num grande discurso. Desculpa aos que já sabem ser repetitivo, mas eu preciso que você se situe. 12, 13, 14, 15, 16, 17. O que Jesus está fazendo? É uma última reunião com seus discípulos, seus apóstolos. É Jesus falando, estou indo, vocês vão ficar. E ele fala enfaticamente na pessoa do Espírito Santo. Eu vou, mas vai vir outro. Eu vou e virá o Consolador. Eu vou e o Espírito da verdade virá. Enfim, a proposta de Jesus é, eu vou e alguém ficará no meu lugar.
Vocês não vão ficar sós, vocês não vão ficar aí abandonados, órfãos, como diz o texto. Eu vou, mas vou providenciar que vocês tenham companhia. E é interessante que nós estamos num texto aqui, que é um momento maravilhoso. Por quê? Quando Jesus ele garante para os discípulos que teria uma forma de os discípulos experimentarem Jesus e o mundo não experimentar a pessoa de Jesus, eles bugam, eles, para. Como que a gente experimentará o Senhor e o mundo não? Não sei se vocês se recordam aí da leitura, Jesus fala assim, um pouquinho o mundo ainda está me vendo, mas eles não vão me ver mais, vocês vão me ver. Então o Judas aqui, o outro discípulo de Jesus, que também tinha por nome Judas, ele fica curioso e graças a Deus que ele faz a pergunta, porque ele nos dá um pano de fundo maravilhoso aqui para o nosso momento e uma das verdades mais profundas que eu considero, que é a vinda do Pai e do Filho na pessoa do Espírito Santo e toda essa divindade de Deus habitando dentro de um homem. Eu considero isso algo poderosíssimo. Eu estou dizendo que aquele que nos fez, aquele que fez todas as coisas, agora prometeu morar no homem. Isso extrapola qualquer coisa, qualquer religião. Você não vai ver ninguém falando, eu estou possuído de o Deus X. A possessão ela é uma coisa lá de outras coisas, mas a ideia de nós sermos mudados, transformados, trabalhados para sermos uma habitação e não uma habitação dominada. Essa é a questão. Nós não somos uma habitação controlada, manipulada, regida, de uma forma arbitrária. Você tem noção disso? O Deus Todo-Poderoso decidiu habitar pessoas e não fazer dessas pessoas meros marionetes, né? Nós temos esse poder de decisão. Eu quero te mostrar como é que esse relacionamento ficou gostoso, e isso deveria ser o evangelho para você. Uma comunhão constante. 3 habitando em mim, comigo, 4, e nós nos assentamos no lugar da manifestação para batermos papo, para conversarmos, para nos conhecer, para ser mudado em nome de Jesus. A manifestação de Deus, ela pode ser vista nas Escrituras de uma forma muito clara, né? Deus, ele se manifesta, querido. Bom, nós temos aparições, visões, sinais, a própria voz de Deus, em muitos momentos audível. Voz de Deus audível. E sim, essas manifestações elas podem ocorrer hoje, eu creio. São corriqueiras, qualquer hora alguma voz pode soar do céu. Pastor, você anda ouvindo vozes? Não. Em toda a minha vida eu tive uma experiência com uma voz audível, que me transformou. Foi uma experiência maravilhosa, porque eu estava afundado numa guerra. E literalmente, querido, aquela voz, ela veio como... Eu não sei se eu vou conseguir transmitir agora, não tem como ensinar isso. Era um nível de convicção que me tirou de qualquer dúvida. Se eu pudesse viver ouvindo essa voz. Não nessa intensidade, mas dá. É isso que eu quero colocar no seu coração. O fato de Deus não estar fazendo agora um morro inteiro pegar fogo e aparecer com a sua nuvem de glória ali, ou seja, ficar visível, a densidade da nuvem poder ser sentida, o tremor, o abalo das estruturas materiais, o fato da gente não ter o nosso ouvido físico vibrando ali com as ondas da voz de Deus, não significa que se no material a gente não está vendo muita coisa, não significa que Deus está ausente. Eu quero voltar com você a crer que existe uma manifestação, aliás, uma manifestação prometida. Jesus não poderia fazer isso com a gente. Falar para nós que nós não estaríamos à mercê de nós mesmos, ou seja, órfãos. Falar para nós que nós estamos jogados. Aquela geração experimentou Jesus e nós estamos jogados à nossa sorte. Agora, vale quem é mais inteligente, quem tem mais acesso a livro. Se tu tem um pastor que foi para uma escola teológica saudável e profunda e o dinheiro pode pagar algo muito melhor para ele, agora ele vai voltar e vai destruir segundo a Bíblia. E o resumo de tudo isso aqui, um estudo de um livro. Seria isso? Jesus deixou a gente, só isso, sobrou isso para a gente? Olhar um livro que a gente fala, meu Deus, quanto poder, meu Deus, que Deus poderoso, que Deus maravilhoso, que Deus distante de mim? Que Deus que está lá, né? Ele, Criador.
Ele poderoso, mas poderoso bem longe de mim. Ele não é um Deus pessoal para mim, ele é o Deus das Escrituras, que eu tenho que afirmar que ele é poderoso, mas eu não posso desfrutá-lo. Hoje, a gente vive de histórias, né? Você tem que ousar fazer como um Gideão da vida. Chegaram para ele e falaram, você é forte, Gideão. Ele falou, vem cá, eu quero saber o que é as histórias que o meu pai me contava. Cadê? É isso, vem cá. Eu vou ficar lendo livro de avivamento? É isso? Deus sobrou para mim o quê? Sobreviver. Sobrou para mim não desviar. Sobrou para mim segurar as pontas, porque realmente, querido, eu tenho visto coisas, mas eu não consigo caracterizar algumas coisas que as pessoas chamam de avivamento, igrejas que as pessoas abrem com o nome de avivamento. Nós não podemos dizer isso. O nível da mudança, da transformação, da sede por Deus, da fome por Deus, ela é baixíssima para a gente dizer que nós estamos em algum ambiente vivendo avivamento. Avivamento nunca foi, esse poder, essas manifestações de Deus, nunca foi setorizada. Tudo inicia por um grupo e se alastra. Por isso que a gente está tão seco que, lembra lá? Eu esqueci o nome da faculdade. Eles começaram um culto onde se pregou a palavra e, de repente, o culto não conseguia terminar. Asbury, negócio assim, na cidade, né? Eu esqueci o nome da cidade, mas enfim, estava lá, o povo adorando, gente começou a viajar do mundo inteiro, e pessoal da música do Brasil chegando lá, eu estou aqui, olha, eu vim ver o avivamento de perto, a gente está tão faminto, meu irmão, nós estamos tão assim, que parece que é um negócio assim, meu Deus do céu, se eu tivesse dinheiro eu ia também. Mas até quando? Não é possível que ele só deixou a igreja iniciar depois da descida do Espírito Santo e depois que ele desceu, ele falou, me dá aqui meu Espírito. Ah, não foi. A gente precisa entender algumas coisas. Nós nos tornamos essa habitação. Deus está em nós. E eu creio que esse tempo tem sido um tempo onde Deus ele não quer mais essa manifestação dependendo de um homem. Por quê? Existiam muitos ambientes onde Deus se manifestou, mas existia algum homem aqui com microfone e com violão, e de repente esse homem ele trazia uma certa manifestação, e as pessoas ficavam dependentes daquela manifestação, que ficava dependente de eventos, e que Deus parecia ficar de congresso em congresso. Deus virou congressista. Então você precisa sair desses parâmetros religiosos, porque você se tornou a casa. É isso que o texto está dizendo. Deus vai voltar e habitar. O homem fica assim, não, para. Qual o endereço dessa reunião secreta? O Judas quer saber. É secreto, agora vai começar um negócio sinistro. Nós vamos nos reunir numa casa secreta, porque o mundo não vai conseguir ver o Senhor, mas nós vamos conseguir ver. Na cabeça do Judas, tá, eu conheço um Jesus carne e osso. Ele não estava entendendo, gente. Essa proposta aqui é para você, tá nítida. Mas para o Judas, ele estava falando assim, não, para. Aí o Senhor vai entrar pelos fundos da casa e a gente vai entrar lá, é isso? Jesus falou, não, a casa agora é você. Eu vou enviar um Espírito, esse Espírito vai entrar em você e não vai entrar só o Espírito, não, vai entrar toda a pessoa de Deus. Nós viremos e habitaremos você. Meu irmão, olha o nível da proposta. Isso quebra com toda a lógica de uma religião. Nós não viemos aqui para que Deus se manifestasse aqui. Nós viemos aqui para que alimentemos a nossa fé, para que Deus siga se manifestando na nossa vida pessoal. O coletivo tem a sua importância, nós já falamos dele muito aqui. Hoje o meu foco, por favor, uma coisa não vai destruir a outra. O meu foco hoje é como é você e Deus de modo íntimo. É você e Deus na sua pessoalidade, é você e Deus. Deus chamando o nome, ele não vindo e olhando um povo e um ministro e falando agora eu vou tocar a vida do fulano pela vida desse ministro. Não, eu estou falando de Deus vindo, sabendo onde você se encontra, dentro do teu quarto e te achando. É interessante que essa história de Deus querer habitar, isso nos mostra como o relacionamento é íntimo, porque ele não falou assim, eu estarei em volta de você. Ele não falou que estaria perto, ele falou que estaria dentro. A ênfase é, eu vou estar dentro de você. Eu vou entrar dentro. Eu vou fazer morada. Viremos para ele, faremos morada nele. E não é visita.
Você cantou que você não quer só uma visita. Ele não quer. Olha que interessante. Você não podia ir a Deus para morar em Deus. Ainda não. Porque a Nova Jerusalém nada mais é do que nós morando dentro de Deus. Querido, pensa, por favor. Extrapola aí. Entende quem é teu Deus. Você acha mesmo que o céu é a casa de Deus? Essa história é legal lá na salinha, para dar um entendimento. Onde Deus mora? No céu. Você acha mesmo que Deus criou alguma coisa que o comporte? O céu é o trono dele. Ele falou, eu sento no céu. Boto o meu pé na terra. Por isso que eu desisti de acreditar que tem vida em outros planetas. Eu não vi, não. É que eu estou na comunhão aqui da casa, entendeu? Na verdade, eu não estava sentindo calor, de coração agora. De coração mesmo. Sei se eu estava concentrado ao extremo, não senti, cara, de coração. Não é melhorando a parada. Então a gente não podia ir a Deus, presta atenção. Deus criou um ambiente futuro onde o sol é ele, onde a água que corre lá, corre do trono dele. E ele falou assim, eu vou te levar para lá. Você está aí, irmão? Só que antes disso ele falou, antes de você ir morar em mim, eu vou morar em você. Para ter intimidade, ele falou, eu vou chegar perto, eu vou chegar dentro, eu vou estar no lugar mais íntimo, gente, dentro de nós, nos conhecendo de trás para frente, de frente para trás, totalmente. Você tem noção disso? Você tem noção do que é essa verdade? Por isso que nós não podemos resumir nossa história com Deus em encontros momentâneos de acidente. Não é possível que você chegue em casa, você dá uma de maluco, encontra a tua esposa e fala, opa, você está aqui? Ih, rapaz, olha o meu filho, ele está aqui. Aonde ele estaria? Nós tratamos a presença de Deus, sim ou não, gente? Nós tratamos como se Deus não quisesse uma intimidade, nós tratamos como se Deus quisesse um encontro esporádico, quem sabe um dia, quem sabe acidentalmente, mas Deus, ele fala, eu estou dentro, eu quero que você entenda que é aí, na intimidade, no que se passa do modo mais íntimo do teu ser, é aí que eu moro. Deus, ele veio mostrar que o relacionamento não é frio, não é distante, não é impessoal, não é de criatura e criador. Ele falou assim, agora é pai e filho. Você entendeu isso? É uma família. É Deus te mostrando, falamos aqui de manhã, nosso treinamento que estamos fazendo com algumas pessoas, que Deus, por ele ser uma comunidade, na eternidade era ele. Deus é uma comunidade, Deus, ele é amor, e o amor se partilha. Por isso que a gente fala que é três em pessoa, mas é um em essência. Essa coisa que extrapola a mente, eu não acho que a gente deva responder, explicar a Deus, que audácia, a gente não sabe dele, a gente sabe o que ele falou de si. E sim, dentro dele cabe uma comunidade. E sim, a luz inacessível, o Deus invisível, que são todos termos bíblicos para esse Deus, ele sim é um Pai, é um Filho, é um Espírito Santo, é uma presença ativa que enche todos os ambientes. E sim, tudo isso vem morar dentro de você. Essa comunhão profunda da eternidade quis agora habitar cada homem, e não ao redor de todo mundo como povo, mas dentro de cada um de nós. Você tem noção da grandeza? Meu irmão, você precisa espalhar essa notícia para as pessoas de que Deus quer arrumar a baderna que é a vida humana quando a gente está no governo. Sim ou não? Nossa vida é bagunçada quando a gente governa. Provavelmente a tua cura está em entregar o governo para quem sabe governar. E é tão interessante que o Espírito Santo fique tranquilo, porque ele nunca irá possuir você para te dominar e te endemoniar dele. A Bíblia diz que ele gera domínio. Essa é uma das verdades que nós não abrimos mão. E o Espírito Santo nos ensina a governar a nós mesmos. Esse relacionamento ele é tão íntimo que João 4, 23 e 24, um texto que nós conhecemos, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e verdade. Jesus muda o endereço da verdadeira adoração. A menina pergunta, nesse monte adorarás ou em Jerusalém? Eles estão em Samaria. Ela está falando, é preciso descer ou é preciso ficar aqui?
Ele vira e fala assim, nenhum nem outro. Deus irá agora habitar um lugar chamado Espírito. E você precisará ter exercícios espirituais para encontrar Deus nesse lugar chamado Espírito. Muitos de nós, a gente não sabe, a gente não tem a consciência do nosso espírito, gente. Presta atenção aqui. Apareceu um papo estranho, mas, por favor, joga junto comigo aqui, entende aqui, por favor, abre a mente. A gente quer sempre pensar Deus com a nossa caixinha. Teve um dia que eu abri Mateus 6,6. Mateus 6,6. O que aconteceu nesse texto? Eu olhei para esse texto e falei assim, Deus, eu quero entender o que está aqui, o mistério. Eu quero saber, sabe, tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo. O Espírito Santo falou a coisa mais poderosa e simples da minha vida, que eu me vi ali de uma forma, eu falei, Deus tem misericórdia de mim. Por que você não entra no teu quarto, fecha a porta e ora a seu pai? Porque ele está onde, gente? Você viu que Deus não está amostradinho? Você viu que Deus não está jogado? Que Deus só vai ser descoberto, só vai ser entendido, experimentado no lugar íntimo. Esquece a ideia de quarto, esquece a ideia de porta fechada, senão a gente começa a se confundir. Meu irmão, aqui está falando de algo restrito, de algo seu. Jesus está falando o seguinte, toda a expressão da religiosidade desses homens fajutos da época deles ali é tudo visível. Ele falou que eles chegavam ao absurdo, não é de orar no templo, não. Vigia, você está aplicando o texto de forma errada. Eles iam para os cantos das praças. Você sabe onde eram os cantos da praça? Lugar de pronunciamento. Lugar onde pessoas se levantavam para falar. Aí, de repente, os malucos chegavam lá e falavam assim, vou orar a Deus. Gente, ele está olhando e falando assim, por quê? Por que ele quer encontrar Deus e ele vai encontrar vocês? Por que ao encontrar Deus eles vão para o lugar mais público, o lugar mais... onde todos podem acessá-lo? Por quê? Por que ele faz a live no monte? Por que ele faz a live no Facebook? Por que ele põe assim, indo orar, pedidos de oração, chama no direct? Ele está falando, qual a necessidade de divulgar a espiritualidade? Ele virou e falou o seguinte, Deus está esperando você num ambiente secreto. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já construiu esse ambiente secreto com Deus? Você já entendeu o que é o teu espírito? Esse lugar tão profundo em você, tão você e Deus, você para Deus? Você já entendeu que existe um nível que a gente precisa entrar, gente? Sem querermos aqui usar coisas de religião, sem Deus, mas você precisa da consciência do teu espírito. Por que você tem consciência dos teus sentimentos? Por que você tem consciência do teu físico? E você não tem consciência do teu espírito? Nós queremos sentir Deus, e sim, pode vir um arrepio, e sim, pode vir algum nível de uma energia, de uma força, de um vigor que a gente não sabe de onde vem. Já tantas são as sensações que eu senti Deus, que eu não sei nem descrever. É uma sensação nova, é uma coisa que pode acontecer ali. De repente você está aqui orando no Espírito e algo novo vem de Deus, uma alegria que tu fala assim, meu Deus, está pautado em que essa alegria? Eu vou ficar igual um doido, sorrindo com todos os problemas que eu tenho? Que maluquice é essa? Mas de onde vem isso? O que é isso que está acontecendo comigo? Legal, tem algo acontecendo lá dentro, no ambiente do encontro que você não está lá celebrando. A grande verdade é que Deus fica muito sozinho dentro de nós. Ele veio morar em nós, mas nós não somos um ambiente, às vezes, propício para o encontro. Nós estamos totalmente desapercebidos. Preste atenção, meu irmão. Deus está presente em todos os lugares. Por que parece que no culto a coisa muda? Não é porque ele se achega, é porque nós nos achegamos. Vai por mim, o desfrutar de Deus está muito mais restringido, limitado pela nossa forma de buscá-lo, do que pela vontade dele de querer estar perto de nós. Ele já mora. Ou ele saiu de você? Está de férias? Aí vou dar uma viajada pelo mundo.
Vou pairar sobre as águas, porque eu estou estressado demais para andar com fulano. Querido, o que aconteceu com essas verdades tão simples? Deus mora ou não mora? Deus está ou não está? Diante disso, meu segundo ponto seria te perguntar qual é a sua distância de Deus. Próximo, perto, longe. Fala, nem sei. Eu não sei nem mensurar. Uma coisa é clara, é viagem completa pensar Deus nesses moldes humanos. Deus ele não pode se ausentar de nós, porque a presença dele habita todos os espaços. O mais profundo do abismo, no inferno Deus está. Você está entendendo, meu irmão? O Salmo 139, do 7 ao 12, dá conta disso. A gente precisa entender que Deus está em todos os ambientes. Deus está em todos os ambientes. Tudo está cheio de Deus. Deus está em todos os lugares. Não há nada que foge à sua presença. Não há nada para o lugar que você for. Você nunca se esconderá da presença do Senhor. E não é essa a presença. Eu digo a presença que interage. Eu digo a presença pessoal. Eu digo o nível prometido por Jesus de manifestação. A palavra manifestar ali é aparecer. É literalmente falar, oi, cheguei. Isso é manifestação. É ter consciência de que Ele está. Às vezes você está falando, mas Deus está tão longe. Aí eu te pergunto o quanto você tem orado, o quanto você tem jejuado, o quanto você tem cantado sobre a glória de Deus, o quanto que você tem confessado a palavra dele, o quanto que você tem buscado comunhão com Deus, até mesmo no encontro com o outro, o quanto que você sensibiliza o seu ser para aprender sobre Deus, meu irmão. Eu lembro do dia em que estava eu reclamando dons com Deus. Falei, Deus, eu quero dom tal. Deus, eu quero o dom tal. Deus, eu quero ter o dom, não sei o quê. Deus falou assim, o meu problema não é te dar esse dom. Meu problema é que você não tem sensibilidade. Esse dom requer sensibilidade. Você precisa entender quando eu vou me mover nessa manifestação. Porque os dons são manifestações do Espírito. Então Deus quer se manifestar e você não tem sensibilidade para agir. Passou-se os anos, aí tu pensa assim, o homem vai aprender, meu pastor, agora ele vai andar em Deus e ele vai fazer tudo o que ele sabe fazer para chegar na sensibilidade que Deus espera que ele tenha, né? Negativo. Estamos agora na nossa imersão, estou eu lá vendo Deus movendo, e em um dado momento Deus me dá uma sensibilidade e eu me movo naquele dom. E eu vou lá, checar e abençoar uma pessoa. Fiz. Vi que eu acertei no alvo. Falei, caraca, servi o irmão. Volto. Começa a chorar e fala assim, Deus, por que isso não é o comum da igreja no dia a dia, Senhor? Deus, por que eu não me movo assim no dia a dia? Deus, eu preciso me mover assim no dia a dia. Eu estou lá atrás, chorando, reclamando, chorando literalmente, né? Chorando de choramingar, não, choro, dor. E eu estou lá me queixando como se tudo dependesse da irresponsabilidade de Deus de ficar movendo em uns ambientes e outros não. Deus me fala a mesma frase. O meu problema não é usar você assim. O meu problema é a sua falta de sensibilidade à minha pessoa. Eu estou presente. Quem está ausente é você, querido. Vai por mim. Pastor, mas eu estou me sentindo tão afastado. A gente vai entender aqui algumas coisas. Mas a princípio, Isaías 57:15, olha que verdade poderosa. Assim diz o alto, o sublime. Quando ele fala alto, sublime. Quando ele fala alto, sublime. Olha que interessante, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Sabe? E ele faz a ênfase de novo, ele diz, habito no alto. Habito no alto, em santo lugar. Aí ele está falando da morada dele, só que ele está deixando muito nítido, inalcançável a você. Essa é a medida que você entende alto, né? A pessoa que é baixinha, ela vai, de repente ela, amor, pega aqui para mim, não é assim? Ou puxa uma escada e sobe para pegar. Deus está falando assim, é tão alto, é para dar a você entendimento que você não sobe até aqui. É tipo, eu tenho que descer, vocês não conseguem subir até aqui. Aí ele fala, habito no alto e santo lugar.
mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ou seja, Deus está falando, mas também tem um tipo de pessoa da qual eu desço. Você entendeu? Seja essa pessoa, meu irmão, para a qual Deus é atraído por ela. Está escrito, está descrito, é só nós sermos esses, de falar, Deus, o meu espírito hoje está faminto, você precisa vir para cá, você precisa entrar na oração, você precisa ler a Bíblia. Esses dias eu estava lendo a Bíblia e estava com pressa, eu fui ler assim, eu falei, parei, falei, não, Deus, a tua palavra, ela é tão poderosa, por isso eu não quero só ler, Senhor, me alimenta. E ali foi tão gostoso, por quê? Não é religioso, eu poderia pensar isso, mas eu queria verbalizar isso. Você sabe por conta de quê? Para que a minha consciência fosse estabelecida. Eu não estou aqui para estudar um texto de forma religiosa ou de forma técnica. Eu estou aqui para me alimentar, isso é pão para o meu espírito. Eu estou aqui por causa da fome que eu tenho de Deus. Eu estou aqui por causa da necessidade que eu tenho da pessoa dele. Então eu não posso me chegar botando o pé na porta falando, Deus, tem que ser rápido, Deus, eu preciso de uma palavra para a igreja. Gente, tem pastor que já não sente Deus, porque ele tem que ser tão técnico, mas tão técnico, que se o Espírito Santo não entender que ele tem pressa, ele fala, como é que eu prego? Então vamos fazer o seguinte, deixa Deus para lá, vou comprar um esboço, eu começo a pregar esboço de John Wesley, de Charles Spurgeon, vou começar a citar pessoas lá na igreja que talvez as pessoas nem conheçam, e ali eu vou pregando, talvez eu nem falo de quem é a fonte, eu só prego. Eu ouço um monte de sermão e prego. Talvez a pessoa entre nisso. Por quê? Porque ela não entendeu que tudo é a interação com uma pessoa. Deus é uma pessoa, é um ser pessoal. Ele quer você para Ele. Ele não quer que você passe por Ele. Ele não quer que você chegue perto, bata na mão e fale, opa, fui. Ele quer que você entenda que você se tornou uma habitação, um lugar onde uma comunhão está acontecendo. E se não é para isso que você quer viver com Deus, Deus ele não vai te fazer com você a caixinha do gospel, do evangélico. Ele não vai falar, que legal, vai para Deus porque você precisa de uma bênção. Gente, Deus não é pequeno assim. Se talvez Deus que prometeu descer, que prometeu vir, que prometeu estar presente em nós, se ele não está vindo, você pode entender o que talvez ele ensinou para Israel. Chega um momento no texto de Isaías que o profeta ele vai começar a ensinar à nação uma postura para uma restauração futura. Estamos juntos? Então, lá do 40 em diante, Deus começa a falar da libertação e depois da restauração. Antes disso, é só sobre a destruição, é só sobre a punição, inclusive sobre as nações. No 59, 1 e 2, é isso aqui. Ó. Será que a mão de Deus ficou lá com os avivalistas? Será que a mão de Deus morreu com aqueles que a gente leu na história sobre tantos e tantos milagres e prodígios? Ele está falando, eis que a mão do Senhor não está encolhida. Olha a mensagem de Deus, minha mão não encolheu, não. Não tirei a mão, não, para que não possa salvar. O seu ouvido não está surdo. Deus é muito ético, né, na hora de se expressar. Eu estou surdo não, querido. Estou com a mão encolhida e nem estou surdo não. Para não poder ouvir. Mas, aí ele vai explicar o que gera essa ideia de que Deus não ouve e que Deus não move mais. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. Sabe por quê? Deus não é iníquo nessa relação. Deus não está atrás de alimentar o pecado nessa relação. Deus não pecou e com isso ele se afastou. Não. Ele está falando que vocês e o Deus o que causa essa separação? Iniquidade. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Eu não entendo aonde está a base bíblica que a gente vende para o não crente que ele tem que pedir as bênçãos para Jesus. Sabe por quê, querido? Presta atenção. Quando nós oramos em pecado, a Bíblia diz que isso causa uma limitação. Deus fala, desculpa,
Você acha que o processo custou o sangue do Senhor Jesus para abrir um caminho de santificação para você? Por quê? Porque Deus não quer mais esses limites. Só que a grande verdade é que existe uma barreira invisível que as suas emoções estão construindo. Você está olhando para Deus e falando assim, Deus, eu não consigo ser mais pessoal contigo. Por quê? Porque olha só, Deus não só veio de forma totalmente irresponsável habitar em você. Presta atenção, Ele veio te tornar compatível com Ele. Relacionamento requer compatibilidade, requer poder de interação. Quando a gente olha para Adão procurando alguém para se corresponder com ele, é isso. No começo de tudo não havia entre os animais correspondência com Adão. Então ele fala, não estou achando ninguém que pareça comigo. Como é que eu interajo? Com quem eu me relaciono? A necessidade do relacionamento está em nós. E Deus, Ele veio se relacionar conosco. Então Ele nos mudou para Ele. Ele nos fez parecido com Ele. Ele tem transformado a nossa essência para ser a essência dEle, para então interagir comigo e com você. Ele está falando, você é compatível comigo. Então, quando você peca, você está incompatível ao Deus que habita você. Então, ele fala, fica daí que nós não estamos na mesma conversa. Fica daí que nós não compactuamos da mesma essência. Isso. Diz assim, mas... não sei se é versão também. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. Tá bom, tá bom. Em casa, a minha Bíblia está toda rabiscada, eu acho e falo para vocês. Se eu lembrar. Essa semana vai fazer calor, gente. E agora a gente está saindo no sol de meio-dia para levar o Felipe na escola. Então, sabe o que acontece? O rosto de Deus é a essência, é a descrição mais profunda de uma intimidade com Ele. Porque ninguém jamais viu o rosto dele. Então, quando ele fala assim, olha, o meu modo íntimo eu escondo quando você peca. Eu não ouço os seus pedidos. A gente tem que entender que talvez o que está acontecendo conosco é que nós estamos construindo um ambiente dentro de nós onde Deus não possa habitar. Nós estamos colocando para Deus um lugar que não tem conforto para Ele. Sabe, que não é propício. Aprenda uma coisa aqui, meu irmão. Vamos ter um compromisso juntos aqui como igreja. Aos domingos, construa um estilo de vida compatível com a vida de crente. Você é cristão, querido. Só que eu queria que você entendesse que para alguém que se diz habitado pelo Santo, nós somos quase nada devocionais. Então o que adianta ele morar para não ter nenhuma atenção? Já pensou? Você agora casou, está casado, está com a esposa, está com o esposo, e de repente, a coisinha de Jesus decide que não vai te dar atenção, que não vai falar com você, que agora a casa vai ser um nível de interação zero. Já pensou? Ela surta e de repente não quer mais interagir contigo? Tu vai querer ficar num ambiente onde a interação ela é zero, ela é nula. Presta atenção, meu irmão. O Senhor está chamando você para falar, Deus... O Senhor entrou no banco comigo, né? Deus, o Senhor está dirigindo aqui comigo, né? Ih, Deus, você viu a barbeiragem que eu fiz. Querido, bota os olhos de Deus, o Deus que tudo vê. E perceba se a presença dele ali não vai ser um constrangimento para que você não consiga fazer certas coisas. Deus está contigo em tudo. Coloque isso, essa consciência, ative essa consciência e comece a falar, Deus, eu estou ouvindo essa pessoa desabafando, mas o Senhor está aqui. Deus, eu estou aqui fazendo o meu trabalho, querido, seja lá o que ele for. Se for honesto, Deus ali está. Deus não vem, presta atenção aqui, a gente pensa numa presença limitada a momentos de oração somente, é em todos os momentos. Só que por que você tem que separar um momento para falar, oi Deus, para ativar. Você precisa de ativar. Essa história de eu não falo que amo porque minha esposa sabe que amo, eu não falo para meus pais que amo porque meus pais sabem que amo. Isso é balela. Você tem que alimentar coisas em você e nos outros e verbalizar. É a melhor forma de alimentar as coisas. Eu não fico falando para ninguém que eu não gosto de bajular ninguém. Querido, uma palavra de louvor, você fez bem, isso faria bem a muitas pessoas que estão à sua volta.
Que delícia, meu amor, parabéns, que casa cheirosa, como que você é dedicado, como que você é uma pessoa fiel, eu admiro isso em você. Gente, tem pessoa que acha que isso é bajular. Aí o que ela faz? Ela é dura. Não, tem que tratar o soberba. Você é o tratador de soberba ambulante. É você que Deus escolheu para tratar a soberba de todos, porque não tem uma palavra de louvor, mas de dureza tem várias. Críticas tem um monte aqui, ó. Como é isso? Interação. Está na hora da gente começar a falar, Deus, o Senhor chegou. Meu irmão, é o que a gente brinca, né? Dá um vacilo para a presença de Deus. Começa a procurar Deus, literalmente. A olhar e falar assim, Ele está aqui. Ele está presente aqui. Cadê Ele? Por que o Senhor não está se fazendo percebido? Calma. Gente, nós que estamos aqui ministrando, meu Deus, para que, gente? Para que a gente vai ficar enfeitando? Não tem nada que enfeitar, não tem música, não tem nada, literalmente é nada. O ser humano ele não pode produzir o que só essa presença pode. Então preste atenção, por favor, se nós todos começarmos a procurar, falar, não, para, eu vim aqui para ver o Anselmo, porque eu estava lá em casa e Deus estava lá também. Mas eu vim aqui para, junto com o Anselmo, a gente elevar a voz e cantar forte, até que ele venha, até que algo aconteça. A gente canta músicas que eu nem sei se a gente entende o que está cantando. Ó, se você rasgar o céu apenas mais uma vez. Ó, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo. Aí sabe o que é a hipocrisia da hipocrisia? É a parte que a gente fala. Até que ele venha, eu vou clamar. Tu vê a igreja facinho. Meu irmão, lembra dos caras do Baal? Eles nunca viram Baal. Baal nunca manifestou nada para eles. Mas na hora que Elias falou, tá valendo, o Deus que responder de fogo é o Deus de Israel. Os caras falam, é agora. O Elias vira e fala assim, grita mais alto, porque talvez ele foi no banheiro. Cara, aí, tem que ter muita convicção de que Deus vai vir logo em seguida. Porque já pensou, Elias clama e fala, Deus, agora manda fogo, não vem fogo também nenhum. É interessante que ele está falando assim, ó, grita, e os caras estão ali, cara. Eles falam, não está dando certo, ele não está vindo, vamos supor, então vamos fazer o seguinte, vamos cortar aqui, ó. Começar a se cortar, gente. Pelo amor de Deus, não estou pedindo para ninguém se rasgar aqui. Eu não estou te pedindo nada de extremismo. Eu estou te pedindo desejo. Eu estou te pedindo se está disponível e disser o que pode, eu quero. Está no pacote, é meu. Você está entendendo? Eu estou te pedindo que você aprenda a olhar para o seu Deus e a falar, Deus, vem. Agora, preste atenção nesse conceito, um lugar para Deus. Você se tornou um lugar para Deus? Se Deus quer habitar você, eu não tenho dúvida. Se Deus quer encher sua vida, menos dúvida ainda. Eu não tenho dúvida nenhuma de que é possível viver cheio do Espírito Santo. Agora, Êxodo 40, 33 a 35 é o momento de Êxodo que narra assim, Moisés botou tudo no seu devido lugar e agora só faltava o quê? Deus. É aqui que moram os detalhes, querido. Presta atenção aqui. Culto tem horário. Não se sinta mal, não se sinta mal. Deu para chegar a hora que deu, você chegou, está aqui, amém. Mas se prepara numa coisa, presta atenção. Tem algo acontecendo, tem algum irmão que liberou algum espírito. Ele está aqui numa comunhão, numa conexão, nós estamos aqui nos conectando. Você chega num ambiente desconectado. Querido, a maior tragédia vem daí. Por exemplo, eu agora sou tão poderoso pregador que eu não quero mais louvar. Eu estou cansado, vou ficar... Vocês já perceberam que eu sou o único que fica o culto inteiro em pé? Hã? E o pessoal da porta. Não, isso a gente colocou de castigo. Só os mais bagunceiros ficam na porta, irmãos. Pode observar. Tem uns que a gente já está tirando do castigo. Se você está entrando no nosso Ministério de Integração, tu é bagunceiro.
Brincadeiras à parte, presta atenção nisso aqui. Já pensou agora, eu sou um super pregador, aí eu viro e falo assim, eu não quero mais ficar ouvindo musiquinha. Me desconcentra. Wagner está cantando mal. Coitado, tá não, Wagner. Vocês são lindos. Aí, eu simplesmente, Roberta, sabe o que vai acontecer, meu irmão? A mensagem pode ser a melhor mensagem, só que ela vai ser desconexa. Ela vai entrar em outra frequência. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo vai vir, presta atenção, Atos 2, 2:1. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Essa questão de no mesmo lugar, aqui é uma convergência. Não é só no mesmo, era na mesma proposta. Eles ficaram equivalente a 10 dias aí, mais ou menos, dentro de 10 dias, quase 10 dias, ou 10 dias. Nós não sabemos precisar exatamente, porque Jesus passa 40 dias ressurreto na terra falando do reino de Deus. Ele sobe aos céus 50 dias depois da Páscoa, é o Pentecostes. E foi na festa do Pentecostes que o Espírito Santo desce. Então eles ficaram quase que 10 dias. Você sabe o que é ficar 10 dias reunidos? Imagina a concentração. Eles estavam pensando, é agora. Tem que ser agora. Agora ele tem que vir. Agora ele virá. Será que é agora? E orando. Mas, gente, o que a gente ora por 10 dias? Eles oraram até que aconteceu. Sabe o que é isso? Todo mundo se reunir e só sair dali quando a coisa resolver? Está pronto para isso, irmão? Da gente falar assim, ó, nós vamos iniciar uma reunião de oração, nós não sabemos quando ela termina. Você fala, mas eu trabalho, está tudo bem, vai lá e volta. E aí a gente vai ficar aqui até que ele venha? Não, você pode dormir. Eu estou falando de uma reunião que não se interrompe, já pensou? É isso. Você acha que esse povo aqui não tinha conta para pagar, gente? Como é que eles fizeram? Eu fico me perguntando. Será que ficaram tão doidos? Eu falo assim, gente, separa a comida por dias aí, que a lavoura vai ficar jogada. Não quero saber o que vai acontecer com o gado, com o negócio. Eles que comam verde, que detone minha lavoura toda, porque eu vou ficar aqui. Leva os meninos. Será que eles levaram as crianças? 120, não falaram nada dos guris. Então, onde estavam as crianças? Tinha kids. O que é, gente? Como é que foi isso? 10 dias, eu quero saber como é que faz uma reunião de 10 dias. Porque a gente está precisando, meu irmão. Eu não sei se com 10 dias é coisa viva, não. Então, em Êxodo 40, 33 a 35, só anote. É o lugar onde Moisés termina. E a Bíblia diz que Deus enche. Números, falando dessa mesma ocasião, número 7, verso 1, eu quero ler com vocês agora isso. O Ministério do Louvor pode se posicionar. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou, juntamente com todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences. Olha o que aconteceu. Essa palavra consagrou é a palavra para santidade. Você quer entender? A gente vai ter um seminário sobre santidade aí, né? Mais para frente. Está vindo agora em março. Já anota aí. O que a gente tem que entender? Santidade, querido, não é só ausência de pecado. A gente trata a santidade assim. Ausência de pecado. Você está aqui comigo? Olha para mim. A palavra santidade, consagração, é a palavra do separar para um fim determinado. O que está acontecendo aqui? Moisés está olhando para aquela casa e falando assim, essa casa aqui só pode ser habitada por um Deus. Essa casa aqui é um lugar propício para Deus. Essa casa aqui é um espaço onde Deus irá encher. Essa casa aqui é um espaço onde Deus irá se manifestar. Sabe o que Deus fez? Quando ele viu que todos os utensílios ordenados estavam no seu devido lugar, quando ele viu que toda aquela organização respeitava a excelência de Deus, é isso que um dia eu quero chegar, aonde a gente não idolatre lugares, mas onde a gente cuide dos lugares para que eles sejam propícios à manifestação de Deus. Você entende essa diferença? Um ambiente badernado, querido, confuso, com pessoas conversando, com gritaria, com distorções, com som que não chega para você, mas estoura teu tímpano, sabe? Aquela coisa
desproporcional. E a gente ficar aqui fingindo que ele está teatrando aqui. Deus está aqui, não sei o quê. Em vez da gente falar, para gente, por favor, sai mesmo, agora, sem forçação. A presença dele está aqui, nitidamente. É isso que eu fico assim incomodado. Eu falo assim, cara, só eu? Será que tem mais alguém? E se não tem, por que não externa? Por que na hora da gente agora... A pessoa já fica assim, é o último cântico. Quem vem a primeira vez pensa, vai ter oferta? Aí a pessoa, quando tiver no aviso, acho que eu vou sair. Entende como é que a gente fica badernado, confuso? Aí depois a gente fala assim, não sei. Aquele Deus que fez lá não faz mais. Não faz não, querido. Não há da outra parte aquilo que se pede. Gente, tem situações que a gente despreza tanto Deus que eu penso assim, mas por que veio? Você está entendendo a tua necessidade? É muito necessário que você entenda e consagre para Deus. Separe para Deus. Fale que a tua vida é de Deus. Meu irmão, você não é a habitação do pecado. Você não foi feito para isso. Olha, você vai se desconfigurar. Vai por mim, tu pensa que tu é moral, tu vai se ver afundado em cada pecado. Agora, se você deixar Deus encher a sua vida assim como Ele fez, Ele viu tudo propício, é isso, desde o Ministério de Louvor, a integração, o Ministério Infantil, a cantina. Se todos nós que limpamos esse lugar, se todos nós começarmos a trabalhar em prol de um negócio, Deus tem que vir aqui essa noite. Ele já está em nós. Não é disso que estamos falando. Ele já está aqui. Não é disso que estamos falando. Nós estamos falando de desde a portaria a pessoa pensar, Deus, toca essa vida. Oi, seja bem-vindo. Mas está aqui, Deus. Eu oro para que essa pessoa experimente o Senhor. Meu Deus, usa o pastor. Deus, usa o ministério de louvor. Senhor, toma a vida de... Meu Deus, que louvor, que canção. Eu entendi que eles estão cantando numa linha. Você já percebeu que o nosso ministério de louvor ele não canta uma música aleatória? Ou um louvor rápido e duas lentas? Não é assim escolhido. É pensado, com tema, com busca. Você tem que apreciar, gente. Você fala, não percebi não. Mas também, querido, chega esbaforido. Chega confuso, chega a hora que dá. Aliás, a hora que planejou o atraso. Entra aqui, já está acontecendo louvor, está todo mundo já num espírito, você entra ali, você não sabe nem o que você está fazendo aqui. Aí você fala assim, o que está falando? Isso aí é meio estranho, né? Já está sendo dito. Pegou o bonde andando. Gente, é muito difícil subir em alguma coisa em movimento. Não deu, né, Anselmo? Tem hora que eu atraso. Hoje eu atrasei. Cheguei aqui 5 minutos, 4 minutos de atraso. Eu chego e falo, perdão pelo atraso. A gente tem que se dar, queridos, desde tudo, esqueci da projeção. É ruim quando a gente está aqui e a gente está aqui falando de um texto fluindo, de repente a gente vira, o texto não está aqui. Quebra. A gente ri, a gente distrai, a gente fica pensando, aí conversa, aí começa aquelas coisas. Será que a gente não pode respeitar Deus a ponto de pensar, vou ficar concentrado, vou botar o texto, vou ver qual é o texto que vai ser lido, qual é o texto que vai... Isso está servindo para todo mundo, você está entendendo? Está entendendo a questão? Imagina o pessoal do som, eles todos tentando te servir, facilitar a presença de Deus para que ela venha e o som lá, aluado, olhando para o nada. E eles estão... sem som, e você está vendo isso, e de repente tu começa a pensar, meu Deus, por que a pessoa não vê? Aí daqui a pouco tu já está com raiva do irmão. Olha que ambiente confuso, ambiente desorientado. A gente está mirando em quem, gente? Em qualquer lugar, menos em Deus. Então, por favor, presta atenção. O Senhor quer que você desfrute Ele. Entra nesse lugar pensando, Deus, presta atenção aqui. Não somos nós, agora você tem que entender o coletivo. Esse lugar será chamado casa de oração.